Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que você tem dúvidas em relação ao que é o gerenciamento de estado considerando o Jetpack Compose. Eu já adianto que isso não é tão complexo quanto parece ser, só que tem uma grande importância para que a gente consiga desenvolver os nossos aplicativos Android utilizando essa ferramenta. E hoje eu quero mostrar para você os principais pontos que você precisa entender em relação a gerenciamento de estado e como que isso faz diferença no desenvolvimento dos nossos aplicativos. Então, bora começar! Para isso, eu vou mostrar aqui a minha tela principal. Eu já entrei aqui na documentação do Android e vamos agora entender um pouquinho mais a respeito desse conteúdo. Dentro da documentação aqui do Android, seguindo especificamente numa categoria do Jetpack Compose, a gente vai ter uma página que tem o título de State and Jetpack Compose. Essa página eu recomendo que você venha nela depois para fazer uma leitura mais aprofundada e ela vai ter tudo o que você precisa saber em relação a essa ideia de gerenciamento de estado. E antes de começar a falar sobre o que é gerenciamento de estado, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente o que é o estado, né? O conceito de estado. Se a gente pega na própria documentação uma definição aqui bem mais objetiva e simples, basicamente vai ser qualquer coisa dentro do nosso aplicativo que pode mudar. Então, quando a gente digita alguma coisa no campo de texto, ali representa um estado. Quando a gente faz um clique e muda alguma cor, também representa um estado. Tudo que mudar, que colocar algo novo na nossa tela, vai ser representado ali por um estado. Então, a gente pode concluir nesse momento que o estado é o responsável em dar vida para o nosso aplicativo. E a gente ter técnicas para gerenciar esse tipo de comportamento é muito importante para que a gente consiga colocar novas funcionalidades no nosso aplicativo. Sem essa gestão de estado, sem essa manipulação do estado, a gente não consegue colocar nada funcional, pelo menos visualmente falando, tá bom? Então isso é muito importante. Mais abaixo aqui na própria documentação, diz isso que eu trouxe para você, que tudo que é apresentado ali para o usuário é representado por um estado. E tem mesmo ali alguns exemplos, como por exemplo, ao mostrar um snack bar que mostra se tem internet ou não, é uma maneira de você gerenciar o estado e apresentar isso para o usuário. Ao associar um comentário a um blog, a um post de blog, também é representado como se fosse ali um estado. Se você faz uma animação, no caso o ripple, que é aquela ondulação quando você clica, também aquilo representa o estado, e assim por diante. Então entenda que tudo que você modificar vai ter essa associação do estado. Só que aqui no Jetpack Compose tem alguns detalhes a mais que você precisa entender, que é basicamente o seguinte, né? Se a gente vê a ideia de estado e o Jetpack Compose, a gente vai vir justamente no conceito do que é composição e recomposição. Nesse vídeo eu não vou explicar o que é isso, porque eu já fiz um vídeo falando sobre o que é essa tal da recomposição e por que ela é importante, que é justamente aquela técnica para redesenhar. Caso você não tenha a mínima ideia, eu recomendo que você veja esse vídeo, eu vou deixar aí no card ou então na descrição. E o estado ele vai ser muito associado a essa parte da composição, porque é ele que vai conversar com o Jetpack Compose e vai falar para o Compose que tem algo novo e que precisa ser redesenhado, que precisa atualizar a nossa tela. Então é assim que o Jetpack Compose funciona. Então, diferente do que seria ali no XML, que a gente manualmente precisaria fazer um set de alguma coisa, aqui no Jetpack Compose, se você altera o estado, automaticamente ele vai redesenhar e vai apresentar o conteúdo pra gente, tá bom? E se a gente pega um pouquinho mais abaixo, começa a fazer uma introdução do Remember, assim como eu fiz lá na introdução do vídeo de recomposição. Um ponto muito importante que é importante a gente sempre frisar é que no Jetpack Compose quem faz a atualização é a referência chamada de state, né? Que aí ela permite fazer a alteração de valor na sua ramificação, vamos dizer assim, que é a mutable state. Então vai ser a partir dessa referência que o Jetpack Compose ele vai conseguir mudar as coisas visualmente, tá bom? Então isso daqui é um detalhe muito importante. Aí mostra um pouquinho mais da sintaxe que a gente já viu, a combinação do remember com o mutable state, para que a gente não tenha ali a inicialização do valor novamente durante a recomposição. Então entender esses conceitos são fundamentais para que você consiga fazer qualquer funcionalidade. Só que, além disso, é muito importante também você entender que vai ter alguns detalhes a mais em relação a como a gente pode enxergar essa parte de gerenciamento de estado.
Porque a gente falou mais do estado, mas o que seria o gerenciamento de estado na prática, né? Basicamente, o gerenciamento de estado ele vai ser a técnica que a gente vai utilizar para alterar as informações do nosso estado. Então, se eu pego até mesmo um código que eu fiz aqui, que eu vou usar como exemplo, que eu fiz um computador, a partir do momento em que eu coloquei o remember, o mutable state, esse meu código ele é o responsável em fazer a gestão do estado, ele que está gerenciando esse estado. Então, onde a gente coloca o código que vai fazer as manipulações é onde a gente está fazendo o gerenciamento de estado. E o ponto importante é que aqui no Jetpack Compose a gente vai ter mais de uma maneira de fazer isso, tudo bem? Então isso é um ponto interessante de você saber. E essa maneira que a gente fez diretamente dentro de um Composable é a maneira mais simples de fazer, assim digamos, né? E aí se a gente volta lá na documentação, veja que vai ter outros tipos também de estados que são suportados, vamos dizer dessa forma, né? Então, por exemplo, se você conhece a API do Flow, que vem de coroutines, é uma outra referência que a gente pode utilizar e integrar com o estado do Jetpack Compose. Se você utiliza, por exemplo, o Live Data, o AreaX, ou então, se eu não me engano, deve ter o Guava também, que é uma outra ferramenta que permite fazer esse uso de manipulação de dados, são ferramentas capazes de fazer também essa parte de gerenciamento de estado. Aí um ponto importante quanto a isso é que, independente da ferramenta que você utilizar, da biblioteca, que vai ter essa característica que a gente chama de característica reativa, que é basicamente você altera o valor e ele replica onde precisa replicar, você vai precisar fazer a conversão para a referência de state. Então, se você pega na própria documentação, tudo que a gente utiliza dessas outras ferramentas, a gente vai fazer uma conversão para o state. No caso do Flow, a gente vai ter um collect as state. No caso do Live Data, a gente vai ter o Observer as State. Aqui no AreaX, a gente vai ter o Subscribe as State. Tudo por quê? Porque mesmo que a gente faça toda a configuração reativa com a ferramenta da nossa preferência, no final das contas, quando a gente tiver um valor novo, uma emissão nova, quem vai falar isso para o Jetpack Compose e ele vai obedecer de fato, vai ser a referência de State. Então o State ele vai ser específico para o Jetpack Compose, e essas outras ferramentas serão mais específicas para referências, para classes, assim como o ViewModel, que lida mais com a lógica da tela, por exemplo, né? Ou até mesmo com a lógica de regra de negócio, que seria ali a manipulação de dados e assim por diante. Então, nessa etapa que não é de tela, a gente tende a usar essas outras ferramentas que não são necessariamente do Jetpack Compose, e no momento em que a gente preparou tudo e que vai exibir na tela, aí sim a gente se preocupa em transformar tudo isso que a gente tem em um estado que vai atualizar a tela lá no Jetpack Compose. Então é mais ou menos essa integração que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Nesse vídeo eu não vou mostrar os exemplos utilizando essas outras ferramentas, posso deixar para um outro vídeo, mas é importante que você saiba que são opções muito utilizadas. Inclusive, a partir do momento que a gente utiliza um ViewModel, muito provavelmente você vai utilizar uma dessas ferramentas. Até para trazer o que eu utilizo no meu dia a dia, eu utilizo aqui o Flow, tá bom? E agora que a gente soube disso, acho que o último ponto que a gente pode comentar, até para a gente trazer alguns exemplos práticos, é sobre esses conceitos que são o stateful versus stateless. Esse conceito pode parecer um pouquinho complexo, só que eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, tá bom? E por final a gente vai ter o state hosting, e aí a gente vai para a prática para ver um pouquinho de código em relação a toda essa teoria que eu passei. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre stateful ou stateless, nada mais é do que indicar que algo vai ter estado ou não vai ter estado. Sendo stateful você vai ter estado e o stateless você não tem. E aqui no Jetpack Compose a gente vai ter esses conceitos sendo aplicados. Então, se a gente vem aqui no nosso código e a gente utiliza aqui o nosso contador como exemplo, ele vai ser um código que ele é stateful. Por quê? Porque ele declara um estado e também ele manipula esse estado, fazendo, por exemplo, uma contagem a mais quando a gente clica no aumentar e uma contagem a menos quando a gente clica no diminuir. Então, quando a gente tem esse tipo de componente aqui dentro do Jetpack Compose, a gente tem uma representação de stateful, porque tem estado. E quando que seria o caso em que a gente não tem estado? É justamente no código no qual a gente não declara aqui o nosso estado. E onde que a gente vê geralmente esses tipos de componentes?
Se a gente vê, por exemplo, o botão aqui, ele é um componente que ele não tem estado, dentro dele não tem nada que faz essa alteração. Ou até mesmo, né, se a gente pega um text field, se a gente utiliza aqui o text field como exemplo, que é um outro componente que vem aqui no Jetpack Compose, ele também não vai ter um estado dentro dele, ele não altera nada desde que a gente não mande um valor novo, tudo bem? Então essa que vai ser a característica de componentes que não têm estado. E todo componente que tem estado, ele pode também ser convertido para o que a gente chama de um componente que não tem estado. E como que seria essa conversão? É aí que vem esse nosso carinha chamado de State Hoisting. State Hoisting, na tradução, seria elevação de estado e nada mais é do que um design pattern que a gente permite com que tudo que a gente tem estado dentro do nosso componente seja elevado, delegado para quem vai chamar. Então, se a gente pega esse nosso componente que é o contador, a gente poderia criar uma outra versão que seria totalmente stateless, sem nenhum estado, e uma versão que teria ali o seu estado. Eu vou fazer isso para você ver como é que fica e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Se eu criar um outro contador, por exemplo, que ele vai começar aqui ó, com comp, counter, e esse contador, ao invés de só receber o modifier, ele recebe o modifier e também ele vai receber o count. A partir desse momento que ele recebe o count, ele já não é mais responsável em lidar com o estado, concorda? A partir desse momento, quem chamar esse componente vai ter que lidar com essa parte de estado, com o gerenciamento de estado. E é a partir desse momento que a gente começa a aplicar essa ideia de state hoisting, assim como a gente viu no nosso text field. Então no text field, a gente percebe que ele vai dar para a gente aqui um campo para a gente colocar o valor e também ele vai indicar para a gente quando esse valor modificar. E se a gente utiliza esse componente como uma amostra, como exemplo, a gente pode determinar que para a gente tornar o nosso contador como algo stateless, que alguém vai ter que gerenciar esse estado, a gente vai subir esse evento, esse estado, tudo bem? Então aqui a gente tem um onValueChange para indicar que o valor mudou. A gente teria, por exemplo, eventos como onIncreaseCount, onDecreaseCount, para poder falar que o valor aumentou ou diminuiu. E quem sabe desse evento, que está gerenciando o estado, vai fazer essa manipulação. Vamos ver como é que isso fica na prática. Então, por exemplo, né, a gente tem o count e a gente vai ter esses dois eventos. Então, a gente teria aqui ó, o onIncreaseCount, por exemplo, né? A gente deixaria como um evento. Então, coloca ali a expressão lambda. Beleza, o primeiro evento. E a gente colocaria o segundo, que seria o onDecrease. Então, onDecreaseCount. Então, já configuramos aqui os possíveis eventos dentro do nosso Composable. Vou fazer o Ctrl+L para ele auto-formatar. E agora o que a gente pode fazer é pegar todo esse código do column que a gente colocou aqui dentro do Composable, que é stateful, e aí dessa forma a gente faz ali a colagem, né? A gente cola esse conteúdo. Aí a partir desse momento que a gente colocou todos os nossos códigos para emitir a parte visual, a gente vai tirar todo o código que faz meio que o gerenciamento de estado. Então, por exemplo, ao invés desse componente falar que vai aumentar ou não, ele só vai indicar que aconteceu esse evento. Então, a gente coloca o onIncreaseCount. Da mesma forma, no count menos menos, a gente coloca o onDecreaseCount. E pronto. Com esse código que a gente fez, veja que a gente já não tem mais que lidar com o estado. E quem tem ali o nosso estado vai ser o responsável em chamar essa versão que não tem estado e passar as informações que são necessárias. Então, por exemplo, a informação do count a gente tem, é só enviar. O onIncrease é só fazer o count mais mais. E no onDecrease a gente faz o nosso count menos menos. É basicamente isso, tudo bem? Deixa eu só fazer aqui o put on argument separate lines e pronto. Isso daqui é o suficiente para que a gente consiga aí fazer esse state hoist que eu comentei. Se a gente vem na documentação, ele fala a respeito, né, desse padrão que é você receber o valor e ter os eventos, e aqui ele mostra um pouquinho dos benefícios. Então, dos benefícios seria o source
o Single Source of Truth, que é você garantir que apenas um único lugar vai fazer a alteração do estado, essa parte de encapsulado, que a gente pode fazer com que o nosso estado ele seja encapsulado e o nosso composable ele consiga modificar onde ele for reutilizado, essa parte de ser compartilhável, então se você quer fazer a leitura do que é alterado em outros lugares, você pode fazer isso também. Se você quer também interceptar e decidir se você quer reagir a esse evento, você pode. E também ele é desacoplado, né? Você pode, por exemplo, utilizar esse componente e pode gerenciar ele até mesmo em outros objetos, como ViewModel e assim por diante. Então, é meio que uma prática muito comum. E até mesmo, né, pegando o exemplo da documentação, ele mostra exatamente o que eu fiz agora para você, que é implementar um componente que ele teria ali o estado, que é esse hello screen, então ele seria o composable stateful, e aqui ele tem o composable que é stateless, que está utilizando aí o nosso state hosting, que ele recebe o nome e ele fala quando o nome muda, e aí quem gerencia o estado vai determinar o que vai ser feito, tá bom? Então esses são os padrões que a gente geralmente utiliza aqui no Jetpack Compose. E agora, para a gente fazer algumas demonstrações, vamos ver como é que fica na execução. Olha só, executamos, então basicamente é como se fosse o mesmo código, a diferença é que a gente encapsulou quem vai ter estado e quem não vai ter. E se a gente vem aqui no na nossa main activity, que é onde a gente chama o nosso contador stateful, a gente pode agora fazer o uso do nosso stateless, e a gente vai ver que vai ter exatamente esse mesmo comportamento. Então, como é que seria? Basicamente, a gente falaria que agora quem vai controlar o estado é a main activity, e dentro da main activity a gente vai utilizar a versão que não tem estado, enviando o count e implementando os eventos, que é o onIncrease e também o nosso onDecrease. Cadê? onDecrease. Apareceu aqui. Aí agora a gente está utilizando a versão que não tem estado. Então deixa eu fazer o Ctrl+L para ele autoformatar. Ele não fez da maneira que eu queria. Deixa eu ver se agora faz. Agora sim. E se a gente faz a implementação de falar que o count vai aumentar no onIncrease e diminuir no onDecrease, ele vai fazer exatamente o que a gente falou. Então count menos menos. Então vamos executar para ver. Olha só, o app executou e veja que interessante, ele manteve exatamente o mesmo comportamento, só que agora numa solução muito mais flexível e que permite com que qualquer componente que chamar consiga fazer a gestão de estado. Até mesmo um ponto importante é que se você quiser mudar esse comportamento, sei lá, você quer fazer o contrário, você quer diminuir quando você vê o evento de crescer e aumentar no evento de diminuir, né? Olha só o que vai acontecer. Executamos e agora quando eu clico em aumentar ele diminui e quando eu clico em diminuir ele aumenta. Então veja que dá muita flexibilidade para você fazer exatamente o que você quer nos eventos que são apresentados, que são fornecidos. Então o Jetpack Compose por padrão, os componentes que a gente reutiliza, eles vão seguir mais ou menos esse padrão de ser state hosting, vai permitir essa versão stateless, algumas versões vão ser stateful e assim por diante. Então vai ser muito importante você ter esses conceitos, porque na hora que você estiver implementando seus componentes, é importante você ter essa consciência. Aí agora só alguns recados finais. O stateful ele vai ser a versão que é mais simples de utilizar, porque basicamente a gente só precisa chamar essa versão sem enviar nada, né? Tende a ser dessa forma, a não ser que você manda um modifier ou algo do gênero. Já o stateless, ele tende a ser um pouco mais complexo, entre aspas, para você fazer a implementação, só que ele dá muito mais poder de flexibilidade para você controlar o estado e até mesmo ter aqueles comportamentos que a gente viu, que é algo mais compartilhável, algo que pode ser interceptado, a gente garante que é apenas uma única fonte da verdade que está atualizando esse conteúdo e assim por diante, tá bom? Então esses são os pontos importantes que você precisa saber em relação ao gerenciamento de estado, pelo menos na introdução. Há outras técnicas que a gente pode utilizar, com certeza, mas para esse vídeo eu quero parar por aqui, porque até mesmo imagino que é muita informação. Então eu vou voltar aqui na tela principal e quero deixar os últimos recados, que é: o que você achou aí desse conteúdo? Achou fácil? Achou difícil? Eu quero que você coloque aí nos comentários até para entender quais são as principais dúvidas que você tem em relação a essa parte de estado, gerenciamento de estado, recomposição, stateful, stateless, state hosting e assim por diante.
Eu garanto para você que é fundamental você aprender isso, porque é o que vai mais fazer diferença quando você trabalha aí com Jetpack Compose. E não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição, que isso é muito importante para cada vez mais apoiar aí o meu trabalho, tá bom? Então era isso que eu queria passar para você. Um abraço, valeu, falou!